Fala galera, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo para vocês uma entrevista super exclusiva com essa grande figura da cena nacional. Estou falando do Nelson Onofre, o Evangelista Júnior. Conhece o Nelson? Não? O cara é responsável por grandes clássicos do hardcore trash nacional. Estou falando isso aqui, ó. Descansa em paz, vivendo cada dia mais sujo e agressivo, Brasil e a narcofobia. Agora ficou fácil. Estou falando do Espaguete, cara, que tocou com Ratos, tocou com Armagedon e atualmente está no Homeless, uma puta de uma banda que vale muito a pena você conferir. Então é isso, entrevista super exclusiva no programa de hoje com o grande Espaguete aqui no canal Underground Force. Desde já, agradecer a todo mundo que já é inscrito no canal, deixa aquele like lá pra gente, compartilha os vídeos, não é inscrito ainda? Corre lá, se inscreve, fortaleça o canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Vamos dar uma força aí pro nosso canal crescer cada vez mais, bacana? Então é isso, no programa de hoje uma entrevista super exclusiva com o grande Espaguete aqui no Underground Forces. Para começar aí, Espaguete, se apresente aos seguidores do canal Underground Forces. Aqui quem fala é o Espaguete, ex-baterista do Ratos de Porão, da fase Descanse em Paz até o Anarcofobia. Quero falar aí para vocês do canal Underground Forces, beleza? Para começar esse nosso bate-papo, Espaguete, fala aí para nós, como é que você descobriu o rock e qual foi o primeiro disco da sua vida? Então, só para começar, eu descobri o rock and roll através dos meus irmãos mais velhos, que dos anos 70 eram hips e compravam vinil assim de Sabbath, de Purple, Led Zeppelin, várias bandas da época. Através deles, né, eu comecei a escutar rock and roll e a partir daí nunca mais consegui parar. E sobre o movimento punk, como você descobriu a cena? Na questão do movimento punk, a primeira vez que eu tive notícia foi quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, 9, por aí, uns 9 anos de idade, através de uma matéria da revista Pop e depois, acho que uns 2 anos depois, uma matéria da Rede Globo sobre os punks de Londres. Como é que você começou a tocar bateria e qual foi a sua primeira banda? O meu início de tocar bateria foi assim. Primeiro, eu não tocava bateria, né? Eu tocava instrumentos de percussão. Surdo, toquei, por exemplo, surdão, e outros instrumentos também de percussão. Mas aí depois comecei a me interessar por tocar bateria, mais pelo rock and roll, né? Por curtir rock e tal. E comecei a desenvolver. Estudei no Conservatório Marcelo Tupinambá, mais ou menos uns quase 2 anos, aqui em São Paulo mesmo, antes de ter minha primeira banda. A minha primeira banda, né, foi o Ruídos Absurdos. Ruídos Absurdos era uma banda com uma forte influência de hardcore finlandês e também com uma forte influência do metal punk e do hardcore inglês. A gente misturava um som assim com influências de Discharge, English Dogs, Broken Bones também, as bandas da Finlândia, Ristetit, Terror Cadet, Bastards, né? Mais ou menos nessa linha mesmo. Em 1986, você entra para o Ratos de Porão e grava o ótimo álbum Descanse em Paz. Ali já se percebe toda aquela mudança no som da banda, com mistura de elementos do punk com o metal. Fale para nós, como é que foi a gravação desse álbum? Como é que foi essa mudança no som da banda? Comente aí para nós. Em 1986, né, depois que eu ainda estava tocando nessa banda Ruídos Absurdos, né? Inclusive essa banda Ruídos Absurdos teve na formação o João Gordo, né, antes dele entrar no Ratos de Porão. Aí, quando ele foi convidado para entrar para o Ratos de Porão, o João Gordo, ele ainda era vocal do Ruídos Absurdos. Aí logo depois que ele entrou, o Betinho saiu. E aí o Gordo e os caras do Ratos já conhecia eles, né? Eles me convidaram para fazer parte da banda. Isso aí foi em 86. E aí também foi nessa época que a gente foi gravar o Descanse em Paz. O Descanse em Paz foi um disco pela gravadora Baratos Afins, do Luiz Calanca. O Ratos, depois que eu entrei no Ratos, a gente começou, mas todos nós, né, do Ratos naquela época, nessa época de 86, a gente era bem influenciado por hardcore inglês, hardcore finlandês, bandas de thrash metal também, metal punk.
Aí a gente começou a tipo introduzir essas influências aí já no Descanse em Paz, né? Foi uma gravação num estúdio aqui em São Paulo, alugado aí pelo Luiz Calanca da Baratos Afins. Só que assim, naquela época, né, não tinha técnico de som acostumado a gravar, por exemplo, uma guitarra distorcida, um som pesado. Era ainda um início, né, nesse tipo de estúdio, né, gravando esse tipo de sonoridade. Mas apesar disso, foi um bom resultado, né? O técnico de som, inclusive na época, ele nunca tinha gravado guitarra distorcida e tal. É um estúdio até bom aqui de São Paulo, ou vice-versa. Mas aí o que acabou acontecendo na gravação desse disco é que o próprio Luiz Calanca acabou sendo produtor e operando a mesa. E aí a gente conseguiu finalizar. Em 1987 é lançado Vivendo Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, que traz ainda mais essa influência do metal na música do Ratos de Porão. Comente aí, como é que foi a gravação desse álbum, a sua repercussão na época? Bom, depois do Descanse em Paz, né, a gente acabou, depois de muito ensaio e tal, a gente ensaiava todos os dias, né, tipo, vivia assim uma rotina de ensaio diária, né, de segunda a segunda. A gente começou a compor por Cada Dia Mais Sujo e Agressivo. Cada Dia Mais Sujo e Agressivo ele saiu pela Cogumelo, né, Cogumelo de Belo Horizonte. A gente acabou indo gravar lá em Belo Horizonte, né, na Lagoa da Pampulha, no estúdio de um cara que era de uma banda do Kamikaze, uma banda de hard rock. E o produtor, né, era um cara que já tinha uma certa habilidade, né, em gravação pesada, já tinha gravado várias bandas do cast lá da Cogumelo. E aí, realmente, a partir desse disco, a gente começou a ter, assim, a alcançar, né, conseguir uma sonoridade, assim, mais precisa, assim, em estilo de gravação, né, eu quero dizer. A gente conseguiu alcançar uma sonoridade bem legal e a gente estava também numa fase extremamente crossover, né, misturando thrash metal com metal punk, hardcore e punk rock também. Vivendo Cada Dia Mais Sujo e Agressivo ganhou uma versão em inglês. Como é que foi a repercussão desse álbum? Teve algum retorno da gringa? Conta aí pra nós. Voltando a falar sobre Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, ele ganhou uma versão em inglês, sim, porque naquela época, né, não é como hoje, por exemplo, que não é necessário que uma banda que não seja de uma língua original inglesa, não é necessário mais que cante em inglês, né? Hoje em dia, o público ele prefere até que a banda cante na sua língua original, no caso. Mas foi lançado em inglês, assim, no Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, ele teve uma repercussão bem legal, inclusive, né, essa versão em inglês, e assim foi benéfico assim, para o Ratos de Porão naquela época. Spaghetti, pelo fato de Vivendo Cada Dia Mais Sujo e Agressivo ter sido lançado pela Cogumelo Records, da maior aproximação de vocês com a cena aqui de BH e também com o pessoal do Sepultura, você acha que são os fatores responsáveis por essa mudança na sonoridade do Ratos? Falando mesmo ainda da gravação do Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, a gente gravou em Belo Horizonte. Na época, ficamos até hospedados num hotel no centro, um excelente hotel, foi muito bom. E a gente acabou conhecendo os caras do Sepultura. Os caras do Sepultura a gente já tinha conhecido anteriormente, né? Mas a gente ficou mesmo amigo deles quando a gente foi gravar o Cada Dia Mais Sujo e Agressivo em Belo Horizonte. E até depois que finalizaram as gravações do Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, eu e o João Gordo, ficamos hospedados na casa do Max em Santa Teresa, na casa do Max, do Igor e da Vânia, né, da mãe deles. Ficamos, acho que, cara, mais ou menos um mês lá, hospedado lá, com os meninos, né, e, putz, foi demais. Estavam numa fase, assim, bem legal. Foi a fase, inclusive, que eles estavam fazendo testes de guitarra, inclusive foi a fase que entrou o Andréas no Sepultura, foi muito legal. E assim, a sonoridade do Ratos nessa época, por exemplo, já estava muito crossover, já estava até com uma tendência mais thrash, né? Mais pesada, assim, podendo explicar. A convivência com o pessoal do Sepultura, na realidade, não foi o que causou isso. Nessa época, nós do Ratos, a gente já ouvia muito thrash metal aqui em São Paulo mesmo. Eu trocava vinil, né,
com, com vários caras da Inglaterra, com caras da Finlândia, da Itália, vários lugares da Europa, e eu recebia muito disco, né, pelo correio. Então, assim, saía um disco na Europa, tipo, pouco tempo depois eu recebia, né, trocava vinil pelo correio, então eu tinha acesso a muita coisa recém-lançada. E é isso. O que você se lembra da cena de BH dessa época? Tem alguma história interessante? Conte aí pra nós. Bom, da cena de BH, eu adoro Belo Horizonte, né? A gente chegou a tocar lá na época da gravação do Cada Dia Mais Sujo e Agressivo. Também chegamos a fazer um show com Sepultura num ginásio lá, que era o... Eu não lembro agora o nome do ginásio, cara. Na época do... O disco Sepultura, eles estavam lançando Esquizofrênia. A gente acabou fazendo um show bem grande lá com Sepultura, nesse ginásio que era acho que era Savassi, na Savassi, eu não lembro o nome do ginásio. Mas eu sei que foi um show bem legal, muita gente, muito lotado. E também a gente tocou num teatro, acho que era Alterosa, que tinha ali no bairro de Santa Teresa também. Aí foi um show do Ratos mesmo, nesse teatro Alterosa. Tava muito lotado também, foi uma audiência muito boa. E, cara, Belo Horizonte sempre tem muita história, né, cara? Cidade muito legal, que eu adoro, né? Até hoje, tô com muita vontade de voltar pra lá, com a minha banda que eu tô agora, que é o Homeless. Acredito que, na hora que voltar tudo ao normal, vai dar certo a gente chamar alguma coisa pra lá. Até que em 1989 é lançado Brasil, o verdadeiro clássico da banda, gravado em Berlim com o produtor Harris Jones. Em Brasil, vocês finalmente conseguiram aperfeiçoar aquele crossover que vocês vinham praticando desde 1986. Spaghetti, comente aí, como é que foi a gravação desse disco, alguma curiosidade de estúdio, conte aí pra nós. Então, depois do Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, a gente partiu para a composição do disco Brasil, né, em 89. A gente já estava com um contrato com a gravadora Eldorado, aqui do Brasil, né, que chegou a lançar um casting muito grande aí de bandas de hardcore, de punk rock e de metal, de thrash, death metal, né? Inclusive nessa época que a gente estava na Eldorado, lançou um catálogo muito grande. Esse disco Brasil foi gravado em Berlim, né? Com a produção do Harris Jones, o cara que produziu Voivode, Creator, Destruction, cara super competente. E também a gente estava, ao mesmo tempo que estava com contrato com a Eldorado aqui no Brasil, a gente também assinou um contrato com a Roadrunner, né, da Holanda. Aí a gente partiu lá para Berlim, né, para fazer a gravação do Brasil. A gravação durou mais ou menos 45 dias, né, o estúdio do Harris Jones era um estúdio, uma nave espacial, né, cara, um estúdio top assim de Berlim, com uma história assim de gravação, de produção das bandas, né, maiores assim de death metal, thrash metal, não só da Inglaterra, mas primeiro do Korn. O cara gravou muita coisa. A gente passou 45 dias nesse estúdio. O estúdio tinha um apartamento, né, no prédio onde era o propriamente dito estúdio. Tinha um apartamento aí junto no prédio, né, no mesmo prédio. A gente ficou hospedado lá, gravando, né, durante 45 dias. Após a gravação do álbum Brasil, vocês fizeram a primeira tour europeia do Ratos. Conte aí, quais as lembranças dessa tour? Após isso, a gente fez uma turnê também muito grande na Europa, bastante datas na Itália. Tocamos Holanda, praticamente Itália inteira, Holanda, Espanha, também tocamos na Alemanha, fizemos bastante shows e foi assim uma turnê muito legal, bem grande até. Chegamos a tocar no sul da Itália, na cidade de Nápoles, né, que é uma cidade assim muito carente de shows naquela época, pelo menos, né, e quase ninguém descia lá no pé da bota na Itália para tocar em Nápoles, e a gente fomos tocar lá, até porque o meu avô era napolitano, meu avô do João também, guitarrista do Ratos também, descendência italiana, também era da cidade de Nápoles, por isso que a gente quis muito ir para lá. Foi um show muito louco, cara. Puta, a gente chegou lá, parecia Beatles, uns caras muito carentes assim de banda, mas foi muito legal essa turnê. Em 1991 é lançado Anarcofobia. Depois do ótimo sucesso do álbum Brasil, vocês retornam para a Europa e gravam o álbum Anarcofobia. Fale mais sobre esse álbum e sua gravação.
Depois, né, da gravação do Brasil, a gente tinha um contrato para fazer 2 discos, né, pela Eldorado e pela Roadrunner. Aí a gente voltou para o Brasil, começamos a compor para o que seria aí, no caso, o próximo disco, o Anarcofobia. O Anarcofobia já é um disco mais metal, né, um disco com uma base mais thrash metal, né, mas assim, com muita pegada hardcore também, uma mistura, né, uma mistura bem forte de thrash metal com hardcore, principalmente o hardcore inglês. A gente voltou a Berlim, de novo no mesmo estúdio, né, com o mesmo produtor, Harris Jones, e assim, passamos, né, uma temporada lá da mesma forma como foi da primeira vez gravando no Brasil, e fizemos uma segunda turnê, aí, no caso, logo após gravar em Berlim novamente, aí lá no Music Lab, né, que era o estúdio do Harris Jones. Fizemos uma turnê bem grande também na Europa, tocando Holanda, Europa, praticamente a Europa inteira. Depois que dessa turnê, por exemplo, a turnê do Brasil e a turnê da Anarcofobia, juntando a gravação dos álbuns, né, mais a turnê, a gente ficava em média na Europa lá, fazendo a gravação e a turnê pós-gravação do disco, 3 meses e meio, mais ou menos, esse tempo, é bastante tempo. Spaghetti, por que você saiu do Ratos? Você se arrepende dessa decisão? Aí voltando, né, da gravação do Anarcofobia, o que aconteceu é o seguinte, eu acredito que a banda estava assim com uma convivência muito estressante, né, tanto de shows, de turnê, e assim, a gente sabe que ter banda não é fácil, você dormir e acordar todo dia olhando para os mesmos caras, não é brincadeira. Desgasta, é claro que tem o desgaste. Mas assim, a minha saída do Ratos na realidade foi uma opção minha mesmo, não, principalmente, né, pelo clima que estava assim na banda, né? Não é que estava um clima ruim, mas estava um clima muito desgastado, assim, não só pelas turnês, por shows, assim, mas eu quero dizer, não que a gente brigava, né? Na realidade não era nem isso. Era mais um desgaste mesmo de convivência. Aí a minha opção foi sair. Eu não me arrependo disso. Foi uma opção que eu tive, que eu tomei para minha vida. E assim, mas nunca parei de tocar. Sempre tive aí, logo depois que eu saí do Ratos, eu toquei bastante em estúdio com muitos amigos, tal. Não me arrependi, e eu acho que assim, a vida a gente aprende o seguinte, quando acontece de ter um desgaste assim de convivência, o melhor a fazer é cada um ir para o seu lado e seguir a vida. Hoje em dia, é lógico que, poxa, depois que eu saí do Ratos, teve um desgaste emocional, os caras ficaram muito bravos comigo, porque eu acabei saindo logo depois do Anarcofobia, mas assim, eu saí com uma conversa franca, direta e aberta, né, sincera. É claro que a gente sabe que ter banda é igual um casamento, cara. Quando separa, nunca separa bem. Mas hoje em dia eu sou amigo dos caras, a gente se fala e qualquer coisa assim, qualquer tipo de ressentimento, pelo menos da minha parte, pelo que eu sinto da parte dos caras do Ratos, do João, do Gordo e do Jabá também, que era a formação na época, não sobrou nada, a gente é muito amigo e conversa muito bem hoje, tem uma convivência legal. Até que em 2012 você entra para o grande Armagedon, outra clássica banda da cena nacional, onde você permanece por 4 anos, grava um split e também um 7EP. Fale mais sobre o seu período no Armagedon, sobre esses lançamentos. Em 2012, né, teve o convite do Armagedon. O Armagedon é uma banda antiga também, que tem uma história muito grande, extensa aí, no hardcore, né, aqui de São Paulo. Eu acabei entrando para o Armagedon em 2012. Fizemos aí uma gravação de um EP, né, de 7 polegadas e também um split. Em 2013, eu fui fazer uma turnê com a Armagedon na Europa. Foi uma turnê muito legal, se iniciando pela Finlândia, aí no caso, já descendo assim
para o resto da Europa. Para mim foi uma experiência muito legal, porque eu não tinha ido para a Finlândia até então, não tinha tocado na Finlândia antes. E assim, cara, Finlândia é muito louco, cara. Primeiro porque nos anos 80 tinha uma influência muito grande, né, no meu som, e tipo assim, escutava muitas bandas finlandesas. Já conhecia os caras por correspondência, né, alguns já tinham vindo tocar no Brasil também, trombava os caras, mas conhecia muita gente por correspondência da Finlândia. Foi uma experiência muito legal. Essa turnê do Armagedon foi uma turnê bem grande até, acho que foram 27 shows por aí. Foi muito legal, tocamos em França, Espanha, Finlândia, Alemanha também. Acho que foi só isso mesmo. Mas foi uma turnê bem legal, muito grande, e sim, teve uma audiência muito legal e valeu a pena. Atualmente você está com uma banda nova, o Homeless, uma puta de uma banda. Fale aí sobre essa sua nova empreitada. A banda Homeless é uma banda que eu tinha de 2010 até 2015. A banda Homeless contava com Vinícius, né, guitarrista do Atroz na época. Quando o Homeless começou, era um line-up de 2 guitarras, né? O Vinícius era um guitarrista que canta, guitarra e vocal. Tinha no primeiro line-up tinha o Pedro, que era baterista do Agrotóxico, e como segunda guitarra, e o Alemão como baixista e eu na batera. Aí depois que o Pedro acabou saindo, entrou o Diego na segunda guitarra, Diego que era do Social Chaos. A gente ficou com essa formação um tempo, fizemos shows, tal, chegamos a gravar até um set list de músicas, acho que mais ou menos 13 músicas em estúdio. Não chegou a sair em vinil essa gravação, em CD nem em vinil essa gravação. O Homeless participou também do tributo ao Ratos e Porão. E aí, tipo, quando foi em 2015, o Homeless deu uma pausa, acabou encerrando a atividade. Aí depois a gente se reuniu novamente em 2016. A gente fez acho que 2 shows só e depois parou. Agora em 2020 o Homeless retornou, né, com o Vinícius, né, guitarra e vocal. E a gente retornou com line-up de trio. Guitarra e vocal Vinícius, o Diogo, baixista, e eu na batera. O Homeless tem uma linha de som que mistura um death metal com thrash metal e um hardcore também inglês, hardcore finlandês. É uma banda muito legal, tem uma conexão muito forte com o Vinícius, que é um guitarrista excelente, o cara é muito fodido. E assim, o meu time de bateria e guitarra com ele é automático, né? É muito difícil você achar um cara que tem um time assim muito forte, assim, muito preciso de guitarra e batera. E desde o começo do Homeless sempre foi assim. Quando, por exemplo, assim, no ensaio, cara, é muito automático fazer música nova. Por exemplo, o Homeless agora, voltando em 2020, a gente voltou, acho que foi em maio, e nós fizemos praticamente aí uns 12 ensaios, e sempre tá rolando, cada ensaio rola metade de uma música nova. A gente já tá formando aí um setlist de novas, né, de músicas novas, assim. Pegamos algumas 3, 4 músicas do setlist antigo, mas vai ter novidade em breve aí do Homeless. Acho que daqui uns 2, 3 meses a gente deve estar gravando, e com certeza vai sair por um selo aqui no Brasil e negociando também com um selo aí na Europa para poder lançar também o Homeless. O que a gente pensa em lançar é um EP de 10 ou de 12 polegadas, né? Dessa forma aí que vai ser o lançamento do Homeless. Mas com certeza vai dar jogo, e é uma banda muito legal, que tem um som muito, muito, muito bruto, e acredito que a galera vai gostar. Bom, Spaghetti, então é isso, cara. Deixa aí a sua mensagem final aos seguidores do canal Underground Forces. E agora é o seguinte, eu quero agradecer aí o pessoal do Underground Forces, ok? Me dar essa oportunidade de estar falando aí com vocês, de estar aí respondendo essas perguntas. Eu sei que muita galera que vai estar ouvindo aí eu responder essas perguntas, de repente nem nunca viu a formação do Ratos aí, a formação clássica, né? Que era Spaghetti, Jabá, João e Gordo no vocal.
que foi responsável pela gravação desses discos, né, que é o Descanse em Paz, Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, Brasil e Anarcofobia. Mas mesmo assim, eu acho legal a gente estar contando aí histórias, né, contando os relatos aí dessa fase para a galera mais nova e também até para a galera mais velha aí, que de repente não tinha uma proximidade. Vai ser legal aí vocês conhecerem aí um pouco da história do Ratos, pelo menos no line-up na época que eu tocava. Mas olha só, eu quero agradecer a oportunidade e mais uma vez reforçando, galera, Homeless é uma banda muito legal, tenho certeza que vocês vão se identificar com esse som, um som muito pesado, muito rápido e agressivo. E é isso aí, galera, obrigado, tamo junto, é nóis. Bom, pessoal, essa aí foi a entrevista da semana com o grande Espaguete, essa figuraça da cena nacional. Gravou verdadeiros clássicos com Ratos de Porão, ótimos álbuns com Armagedon e tá detonando muito no Homeless. Vale a pena você conferir essa banda. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já é inscrito no canal, deixa aquele like, compartilhe os vídeos. Não é inscrito ainda? Corre lá, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like lá pra gente para dar aquela fortalecida, beleza? Então é isso, valeu a todos que estão aí com a gente. Estamos também no Instagram, siga a gente lá, Underground Forces. Bacana? É isso aí. Até semana que vem com mais um vídeo aqui no canal Underground Forces Stay Heavy.